Ora viva! Vamos então começar uma revisão da matéria dada até ao momento em Educação Visual de nono ano. Ok? Estamos aqui acompanhados pelo nosso Batman. Para começar, vamos rever os materiais que nós precisamos. Portanto, um esquadro, uma régua, precisamos de um compasso, certo? Alguma informação relativamente ao compasso. Ele deve estar bem apertado, aqui os parafusos. Nós devemos ter alguma dificuldade em abrir, que é para ele estar bem tenso, certo? E a ponta seca e a ponta que risca devem estar alinhadas. Como vocês conseguem ver, elas estão exatamente à mesma medida. Nem devem estar nenhuma mais para baixo, nem outra mais para cima, certo? Elas devem estar sensivelmente ao mesmo nível, certo? Ok. Um lápis ou uma lapiseira. O lápis deve estar sempre bem afiado, está bem? Neste caso eu vou utilizar uma lapiseira. E também podemos ter um conjunto de cores que nos vai depois ajudar a perceber melhor o desenho que estamos a fazer. Ok? Este é o ponto zero, digamos assim, da revisão. Os materiais. Quem tiver pode utilizar o nosso famoso aristo. Ok? Que também é um objeto útil, aliás, muito útil, porque nos pode ajudar a substituir a régua e o esquadro. Contudo, não é obrigatório utilizar o aristo, está bem? Corta. 1, 2, som. Começa. Antes de avançarmos, vamos olhar aqui para uma coisa. Nós sabemos que, para representar retas, nós utilizamos letras minúsculas. Lembram-se? Para representar pontos, nós utilizamos letras, o quê? Maiúsculas. Certo? Mas importa-me aqui olhar para este pequeno desenho que eu aqui fiz. Porque acho que há aqui algumas dúvidas ainda. Ou seja, nós para representarmos um ponto, ou melhor, nós sabemos que um ponto, nós conseguimos identificar um ponto através do cruzamento de duas linhas. Ei, vamos lá fazer aqui uma pausa. O vosso professor é um grande totó. Porque não é linhas que se diz. As linhas é para cozer a roupa. É retas, ok? É retas que se diz. Eu vou dizer aí muitas vezes linhas e linhas para aqui, linhas para ali. Está errado, ok? Linhas é para cozer a roupa. Aquilo que se deve dizer é retas. Quando duas linhas se cruzam, certo? Quando temos aqui o cruzamento de duas linhas, vamos obter um ponto. Por isso que eu nas aulas vos digo, quando vocês têm uma determinada linha e querem marcar um ponto, aquilo que eu vos peço para vocês fazerem é um pequeno tracinho, ou seja, uma pequena reta perpendicular para identificar o ponto. Neste caso, podemos dizer o ponto A, certo? E vejam a proximidade com que eu faço a representação. Para quê? Para eu saber diretamente que o ponto A corresponde exatamente ao cruzamento desta reta horizontal com esta pequena reta vertical, certo? Depois, nós tivemos a ver o conceito de reta, semi-reta e segmento de reta, certo? Portanto, nós sabemos que uma reta, nós podemos marcar que uma reta que passa pelo ponto A e B tem esta configuração, certo? É uma reta que vai passar pelo ponto A e B, ou seja, alguma coisa deste género. Aqui situa-se o ponto A e aqui situa-se o ponto B. Certo? Portanto, esta é a maneira de representar que uma reta, neste caso a reta A, passa pelo ponto A e pelo ponto B. Mas quando nós queremos representar que é uma semi-reta, ou seja, nós dizemos que a semi-reta passa pelo ponto, ou melhor dizendo, a semi-reta começa no ponto A e passa pelo ponto B. Então o que é que nós fazemos? Colocamos só a setinha deste lado. Ou seja, o que é que nós temos? Algo deste género. Que
A reta começa no ponto A e vai passar pelo ponto B. Entendido? Ela começa exatamente neste ponto e vai passar pelo ponto B. Ela não acaba no ponto B. O ponto B é um ponto de passagem, digamos assim. A reta continua. E para representar o segmento de reta, ou seja, aqui nós temos a reta, aqui temos a semi-reta, e agora aquilo que nós vamos fazer é o segmento de reta AB. Muitas vezes nós utilizamos isso na aula, certo? Ou seja, o segmento de reta AB é apenas representado por uma linha, certo? À semelhança daquilo que acontece aqui na semirreta. Neste caso, aqui. Semelhança do que acontece aqui na semirreta, certo? Portanto, nós sabemos que a reta, ou melhor, o segmento de reta é apenas o espaço compreendido entre o ponto A e o ponto B, certo? O segmento de reta AB é apenas esta distância que vai de A até B. Nem antes, nem depois. Mas apenas só este intervalo entre as letras A e as letras B. Portanto, neste caso temos o segmento certo. Linhas paralelas e perpendiculares, certo? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos até fazer a nossa famosa queda da régua na folha, certo? E vou utilizar já uma cor para traçar a nossa linha A. Ok? E é a partir desta linha que nós vamos traçar retas paralelas e retas perpendiculares. Ok? Portanto, vamos começar pelas retas paralelas. O que é que nós fazemos? Colocamos o nosso esquadro alinhado pela reta A, certo? Vamos segurar bem no centro. Com o apoio da régua, colocamos no ângulo de 90 graus do esquadro, certo? E a nossa régua vai ter de estar bem segura no suporte, na folha, neste caso. Portanto, eu vou pressionar bem com a minha mão esquerda a régua e depois vou deslizar o esquadro para cima ou para baixo, traçando duas linhas paralelas a A. Neste caso, podemos dizer que a reta B e a reta C são paralelas à reta A, ou seja, B paralelo a A, assim como C é paralelo a A. Ok? Ótimo. Agora vamos traçar duas retas perpendiculares à reta A. Ok? Para isso, o que é que nós vamos fazer? Neste caso, agora vamos encostar a régua na nossa reta C, que é uma reta paralela à reta A, certo? Neste caso podemos considerar até uma reta auxiliar. E vamos colocar novamente o nosso esquadro no ângulo de 90 graus em cima da régua. E então nós podemos agora traçar uma reta perpendicular a A e outra reta perpendicular a A. Neste caso será a reta D e a reta E. Podemos dizer que D é perpendicular a A, assim como E é perpendicular a A. Impecável?
Eu. Alguém me pode encontrar a Beatriz? Vamos então procurar a mediatriz do segmento de reta AB. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar a ponta seca do compasso em A, abrir até B e traçar um arco vertical, vamos abrir até B e traçar um arco em cima e um pequeno arco auxiliar em baixo e repetir o processo no ponto B, certo? Ok, esta hora vocês devem estar a dizer: também podemos abrir mais de metade. É verdade, podemos abrir mais de metade. Mas posso-vos dizer que, se nós abrirmos de A a B, ao fazermos esta triangulação, o que é que nós vamos aqui obter? Aí está. Este ponto aqui vai ser um ponto auxiliar, este ou este, e esta forma que nós obtemos aqui é um triângulo equilátero, até porque a medida que vai de A a B é a mesma que vai de B a um possível ponto C. Portanto, aqui nós já estamos a desenhar uma forma geométrica e é um processo que nos vai ser útil mais tarde. Ok, mas para já o que é que nós obtivemos? 2 pontos auxiliares, um na parte de cima e outro na parte de baixo. Reparem que são bastante clarinhos. Isto porque o tom está bastante clarinho, porque são 2 pontos auxiliares. Portanto, nós agora vamos alinhar a nossa régua por estes 2 pontos. Mais uma vez vamos traçar de forma muito clarinha. E aqui no meio, sim, podemos carregar um pouco mais. E então o que é que nós obtemos? Aqui no meio nós obtemos o ponto M, que é a mediatriz.